Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como é a minha experiência com a peia durante o ritual com a ayahuasca, tá? É muito complicado falar sobre isso porque é uma questão muito individual. Então, eu não tenho como falar, fazer um vídeo e falar para vocês, para quem nunca tomou, é assim que funciona, é assim que vai ser, porque isso é impossível. Nesse sentido, cada indivíduo é único, porque cada um tem dentro de si o seu sistema de crenças, as suas experiências de vida, os seus traumas, os seus medos, os seus sonhos e objetivos. Então, é muito individual. Mas eu compartilhando aqui com vocês, para aqueles que já consagraram a medicina e já passaram pela peia, eu quero pedir para vocês deixarem aqui um comentário abaixo para saber se realmente existe alguma similaridade entre a minha experiência e a experiência de vocês. E para aqueles que nunca consagraram a medicina, eu quero deixar bem claro assim, que esse vídeo que sirva de estímulo e não de medo, porque tem muita gente que tem um medo disso. E realmente, eu não vou dizer é fácil, não é fácil, mas por outro lado, quando você supera o teu medo, quando você o enfrenta, você percebe que você consegue olhar e enxergar muito mais além. E isso te faz evoluir muito. Então, o que importa, o que realmente fica de tudo isso é o aprendizado. E eu venho aqui compartilhar com vocês exatamente isso, o aprendizado que ficou, né? Vou falar um pouco aqui também como é para mim durante o estado ali, quando eu tô na força, né, e passo pela peia, como é para mim, mas como eu disse, é muito individual isso, tá? E até porque, olha, por exemplo, às vezes que eu consagrei, algumas vezes eu entrei na peia, né, e outras não. O meu marido, por exemplo, às vezes que ele consagrou, ele nunca nem sequer conseguiu entrar na força, mas ele passou pela limpeza. Então é muito individual, é muito difícil eu falar uma coisa abrangente e falar é assim ou não, né? E quem sabe aqui, quem já passou por essa experiência sabe bem do que eu tô falando. Então a ayahuasca ela é um enteógeno, né? E partindo desse pressuposto, você passa a olhar para dentro, ou seja, todas as coisas que estão ali realmente dentro de você, elas vão se manifestar, elas vão aparecer, coisas que precisam vir à tona, coisas que precisam ser curadas, aquilo que você não quer enxergar vai aparecer, vai surgir, e realmente não é algo fácil, né, muitas vezes, até porque nós estamos vendados para não querer ver e não querer acreditar muitas vezes em certas coisas dentro de nós. Então, para mim, às vezes que eu passei pela peia, foi da seguinte maneira. E é muito interessante, porque eu não sei se as outras pessoas são assim, mas para mim é como se as músicas, né, elas fossem músicas específicas durante o ritual, facilitassem eu estar nesse mundo, porque para mim a peia é como se eu entrasse em um universo paralelo, numa dimensão paralela, e nessa dimensão é como se não houvesse tempo nem espaço, né? Então é assim, eu vou tentar simplificar para que vocês entendam, apesar de ser uma coisa extremamente complexa de trazer aqui para essa realidade de uma maneira simples, porque é muito surreal, né? Então assim, quando tô na força, aí eu começo a sentir aquela sensação, um mal-estar que começa a surgir. Um mal-estar e alguns sentimentos que também vêm à tona, sentimentos de insatisfação, de não querer estar ali, de querer sair, de querer que acabe, né? A música, ela tem uma vibração específica e realmente depois que eu passei pelas minhas experiências com a medicina, eu passo a ter muito mais cuidado com aquilo que eu ouço, porque eu percebi durante o ritual quanto a vibração, a entonação ali da música tem um poder, porque realmente tem algumas músicas que elas fazem com que você adentre muito mais profundamente nessas suas sombras, nesse seu universo interior mais obscuro.
digamos assim. Então, hoje em dia eu tomo muito cuidado com aquilo que eu escuto. Porque durante o ritual, algumas músicas eu percebia que eu não queria ouvir. Era como se tudo me incomodasse, né? Era como se aquilo tivesse realmente uma sensação de incômodo, mas uma sensação de incômodo muito profundo. É uma insatisfação muito profunda. E é óbvio que isso não é necessariamente do meu ser, da minha essência, e sim do meu ego, né? Que tá ali já tendo uma percepção de que quer cair fora, porque alguma coisa vai acontecer, né? Então, quando eu começo a sentir essa insatisfação, eu percebo assim que tô entrando. Então, quando eu vejo, eu já tô. E vou para onde, né? O que acontece? E é interessante isso, porque eu posso estar de olhos fechados. Se eu estou de olhos fechados durante o ritual e estou na peia, no caso, fica como se eu vou adentrando, né? Adentrando ali em mundos, aparecem muitas imagens, muitas mandalas, algumas vezes assim já apareceu, né? Índios, uma vez apareceu um índio e outra vez uma índia. Ambos estavam fazendo alguma coisa meio que para me curar, como se tivesse assim com alguma planta, alguma coisa assim para mim. E isso tudo de olhos fechados. Então eu vou adentrando nesses submundos internos que nós temos, que realmente fica muito claro quando você está vivendo essa experiência. Você percebe que existem inúmeras dimensões dentro de você. E quando eu abro os olhos, o interessante é que o mundo tá totalmente diferente. Eu não sei se para as outras pessoas é assim. Eu sei que eu tenho uma sensibilidade bem avançada e estou aprendendo a lidar com isso. E depois da ayahuasca isso se tornou muito mais forte, veio com tudo na minha vida, assim, essa sensibilidade. Mas enquanto eu tô ali e eu tô de olhos abertos, o mundo fica totalmente diferente. Então, se eu vejo uma planta, a planta ela se move, né? Ela começa como se estivesse dançando, ela muda de cor, muda de forma. É como se ela estivesse realmente conversando comigo e extremamente viva, muito mais viva do que simplesmente quando a gente olha ali para uma planta. Se eu vejo um quadro, eu vejo como se fossem dimensões daquele quadro. Então ele vai se movendo, ele vai se moldando e aqueles como se houvessem blocos transparentes que se sobressaem a ele. Eu consigo ver também partículas, sabe? Como se fosse assim um monte de partículas em cima de absolutamente tudo. Então, se eu olho para o teto, eu vejo esses blocos, essas dimensões, como se tivesse tudo, sei lá, quando você vê, por exemplo, nesses aparelhos assim de realidade virtual, quando você olha e percebe assim que está tudo sobreposto, é mais ou menos assim que eu enxergo. De olhos abertos, assim, eu fico enxergando dessa maneira, várias sobreposições em cima das coisas e em cima das pessoas. E aí o que eu tenho a percepção também das pessoas, por exemplo, das pessoas que estão ali, as pessoas que estão ali para fazer o ritual acontecer e tudo mais, os dirigentes no caso, né? Eu vejo neles várias pessoas e não apenas uma. Então eu passo a ver várias. Uma vez eu olho e é uma águia, outra vez eu olho e é uma pessoa idosa, outra vez eu olho e é um ser humano totalmente diferente. Então, eu tenho essas percepções quando eu tô na força, né? E consigo enxergar essas coisas, enxergar além, muito mais além. E perceber que o mundo é muito maior e muito mais profundo do que essa mera percepção dessa realidade 3D que nós vivemos, né? Então, se eu olho para a Lua, por exemplo, eu vejo a Lua de uma forma totalmente diferente. Eu vejo ela se movendo, ela se mexendo, é incrível. Mas, assim, voltando para a peia, eu de olhos fechados, o que eu percebi e o que eu aprendi com as minhas experiências enquanto eu estava na força com a peia, no caso. Eu aprendi que a peia nada mais é do que uma grande metáfora para a vida. E isso eu aprendi nessa minha última experiência.
eu aprendi que, e não foi assim algo que eu simplesmente aprendi, eu ouvi. Então tinha uma entidade, né? E essa entidade falou isso para mim. Essa é uma metáfora para a vida. Por quê? Porque enquanto eu estou lá, naquele mundo, porque é um mundo surreal, é um mundo, como eu disse, onde tudo me incomoda, onde eu quero sair, onde obviamente eu resisto, essa parte minha resiste, e aí eu acabo, né, obviamente fazendo a limpeza, vomitando. E o vômito é muito interessante também, porque é como se você fosse vomitar o mundo, e você olha depois é praticamente nada, mas para você ver a energia que você tem dentro de você, o quanto de sujeira energética existe. Isso é muito doido, muito incrível ao mesmo tempo, né? Mas assim, o que essa entidade me disse era exatamente isso, que a ayahuasca nada mais nesse sentido da peia, nada mais do que uma grande metáfora para essa vida, para a gente compreender isso. Por quê? Porque enquanto você está, pelo menos comigo, enquanto eu estava ali vivendo aquele mundo onde eu estava mal, infeliz e que eu queria cair fora daquilo, parecia que não havia tempo. Ou seja, era como se eu estivesse naquele mundo por anos e anos e anos. E eu sabendo que se passou muito pouco tempo, mas tendo a noção de que parecia, a sensação, aliás, de que parecia ser uma eternidade. E isso é o que torna meio que assustador, porque a sensação é, será que isso vai passar? Será que eu vou conseguir voltar? Né? E aí que entra a metáfora. Quando nós estamos passando na vida por algum momento de sofrimento, parece que aquele sofrimento nunca vai acabar. É como se fosse assim, uma coisa que não tem fim. Você fica sofrendo e fica sentindo. Por quê? Porque você sente com todos os teus corpos. Você sente com a tua mente o sofrimento, com o teu espírito, com com o teu corpo físico. Você sente com todos os teus corpos e você está totalmente presente no sofrimento. Então, a partir do momento que você está totalmente presente, não existe tempo. Né? Então parece que o sofrimento é eterno, mas ele acaba. Por quê? Porque a vida é uma eterna transmutação, e foi exatamente isso que essa entidade me falou. A vida é uma eterna transmutação. Se você observar para uma planta, você vai perceber que aquela planta, ela passa pela chuva, pelo vento, pelo sol, e pela noite, e pelo dia, enfim, ela passa por diversas fases, e todo o tempo ela está ali se transformando, se modificando. Mas ela só realmente é forte para aguentar tudo aquilo se ela tiver raízes muito profundas que a sustente, que dê para aquela planta a força realmente. E esse foi assim o grande aprendizado, porque no momento que eu estou hoje passando por alguma dificuldade ou algum sofrimento ou algo que vem à tona em mim, eu lembro disso. Eu lembro que isso vai passar, que não vai ser para sempre. Então eu trago a minha consciência e reorganizo isso dentro de mim. E aí se torna algo muito menor. E uma coisa também que eu percebi é que quando nós vivemos momentos felizes, quando a gente está realmente bem, essa coisa de todo esse sentir, todo esse viver que nós nos propomos quando estamos no sofrimento, a gente não traz para os momentos felizes, o que é um erro. Por quê? Porque nos momentos felizes nós devemos estar também presente com todos os nossos corpos. Devemos estar aproveitando, e aquele momento feliz também tem que ter uma sensação de eternidade, uma sensação de não ter tempo, né? E isso é uma coisa que só com a prática, porque nós temos uma tendência a sentir muito mais o sofrimento, a vivenciar e sentir com tudo do que os momentos bons e felizes. Então, esse foi um dos aprendizados, né? Outra coisa, assim, que eu percebi, que veio à tona também durante a peia, é que, pra mim, pelo menos pra mim, a peia é como se fosse um inferno, né? Só que é o meu inferno. Então, foi um choque pra mim quando eu percebi que o inferno não era como eu imaginava ou como as crenças que eu tive durante a minha vida. O inferno é totalmente diferente. O inferno é aquele mundo, e aquele mundo está dentro de mim. Esse mundo de insatisfação, esse mundo de dúvida, esse mundo onde eu simplesmente quero sumir e não encarar a realidade. E o ser, digamos, do mal que está ali, nada mais é do que eu mesma.
E esse é o grande choque, é o grande tapa na cara e a lição de tudo, porque nós temos essa tendência a projetar fora de nós o mal. E quando eu percebi justamente que toda a visão positiva que eu tinha de mim mesma caiu por terra, porque eu percebi que eu não sou tão boa assim, porque durante a peia apareceu para mim coisas que eu falo, coisas que eu faço, atitudes minhas com relação a outras pessoas que eu não via, que eu não tinha a percepção, não tinha a consciência de que eu fazia. Então, quando caiu essa máscara e eu percebi que realmente o meu maior inimigo está dentro de mim, e esse meu inimigo que está dentro de mim também age através de mim, eu passei a me policiar mais, a tomar mais cuidado com as minhas atitudes. Muitas vezes não é fácil, às vezes esse inimigo realmente consegue ser mais forte. É como se fosse assim, uma batalha, né? Uma batalha interna entre o bem e o mal o tempo todo. Por isso que eu acho que se vigiar é muito importante. Mas também eu aprendi, como vocês devem ter visto, e se não viram, né, vejam aqui o meu vídeo sobre a ayahuasca, a minha segunda experiência. A gente deve abraçar essas sombras, a gente deve acolhê-las, né, até porque está dentro de mim e tem um motivo de ser. Por isso que o autoconhecimento é muito importante, você ter essa percepção de que nada é externo a você. E que muitas vezes as pessoas, porque isso também apareceu durante a peia, pessoas que de repente me traziam alguma sensação negativa, essas pessoas estão ali, estão presentes na tua vida por um motivo, não é ao acaso que elas apareceram na tua vida, é para te curar justamente dessas coisas. Então, você ter essa percepção de que o teu inimigo está dentro de você, esse demônio interno, existe e faz parte do teu ser. Não é um ser lá que vai ficar te massacrando, não. É algo ali que vai tentar te sabotar, que vai tentar te não fazer evoluir, e contra, né? E contra tudo aquilo que você realmente precisa para transcender os teus problemas, os obstáculos, e poder ir além, e poder realmente expandir tua consciência, ser um ser humano melhor, né? E tudo isso passa a ser incrível quando você toma consciência disso, e eu espero que esse vídeo ajude vocês também, para que vocês também consigam analisar que se você conhecer o teu inimigo, você vai saber quais são os pontos fracos dele. Você vai saber onde está, onde que ele te pega, né? Em que momento que ele pega você. Eu pelo menos, em mim, eu percebi que esse meu inimigo, ele me pega muito na autossabotagem. Então, hoje, a minha luta é ultrapassar isso, é vencer isso. Eu começo a perceber que todas as atitudes que eu tenho no meu dia a dia, que são autodestrutivas, que não me fazem evoluir, então eu tento reverter. É lógico que é um processo, não é uma coisa assim, tipo, deu, né? Não, é um processo, mas quando você toma consciência, se torna tudo muito mais simples, muito mais fácil, e a vida em si se torna muito mais incrível, né? Porque não tem que haver evolução e sofrimento. Isso também é uma escolha. Se nós trouxermos o caos, e para mim é isso que é a ayahuasca, é eu ir em busca do caos para que esse caos me ajude a evoluir de maneira consciente e não esperar, né, e ficar vivendo como se nada tivesse acontecendo até o caos entrar na minha vida e me redirecionar. Então, para mim é isso, a peia é isso. Agradeço vocês por estarem aqui assistindo esse vídeo. Compartilhe se vocês sentirem e, por favor, se inscrevam no meu canal para me ajudar, tá? E se vocês sentirem, né, por favor, compartilhem também com pessoas que vocês acham que precisem ouvir isso, tá bom? Muito obrigada!